"Vou te deserdar, maldito", disse o milionário ao seu filho, ao saber que ele iria se casar com uma humilde fazendeira. O que o seu filho fez deixou a todos sem palavras. O som das folhas sendo arrastadas pelo vento fazia ecoar um silêncio inquietante na grande mansão dos Pereira. Felipe ajustou o paletó com as mãos levemente trêmulas enquanto caminhava pelo corredor que levava ao escritório de seu pai. Ele sabia que o que estava prestes a fazer seria, no mínimo, explosivo. Augusto Pereira, seu pai, não era conhecido por ser um homem compreensivo. Na verdade, ele era exatamente o oposto. Rígido, implacável e obcecado pelo legado de sua família. Felipe sabia que a decisão que havia tomado iria desafiar todos os valores que Augusto tanto prezava, mas ele estava pronto. Pelo menos, era o que tentava acreditar. Quando abriu a porta do escritório, Augusto estava sentado atrás de sua mesa de madeira escura, examinando uma pilha de papéis com a mesma atenção que reservava para os detalhes de seus contratos milionários. As grandes janelas do escritório deixavam entrar a luz do sol, mas não conseguiam suavizar o ambiente carregado de gravidade e poder que o espaço emanava. O cheiro de couro e madeira polida era inconfundível, um reflexo do gosto impecável e austero do patriarca. "Pai, eu preciso falar com você." A voz de Felipe saiu mais firme do que ele esperava. Era um bom começo. Augusto sequer levantou os olhos. Se for sobre a proposta da fusão com a empresa de São Paulo, pode falar. Caso contrário, espero que seja algo importante. Ele continuou folheando os papéis. Como se Felipe fosse apenas mais uma obrigação em sua longa lista de tarefas, Felipe respirou fundo. Não havia como adiar. "Eu vou me casar." O som da caneta parando contra o papel foi quase audível no silêncio que se seguiu. Augusto finalmente ergueu os olhos, ajustando os óculos enquanto examinava o rosto do filho. "Casar." Ele repetiu a palavra, como se fosse algo completamente fora do comum. "E quem é a sortuda?" "Alguma jovem de família respeitável? A filha de algum dos nossos parceiros?" Felipe sustentou o olhar, mesmo sentindo o peso da expectativa nos olhos do pai. "O nome dela é Mariana. Ela mora numa vila no interior de Minas Gerais. É uma mulher incrível, honesta e trabalhadora. Eu a amo." O silêncio que se seguiu parecia preencher cada canto do enorme escritório. Augusto tirou os óculos lentamente, colocando-os sobre a mesa com cuidado calculado. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas carregada de uma raiva contida. "Você está brincando comigo." Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Uma mulher do interior, humilde, é isso que você tem a ousadia de trazer para esta família." "Não estou brincando." "Pai." Felipe manteve o tom calmo, mas sua postura mostrava que estava decidido. "E não estou pedindo sua permissão. Estou apenas informando. Eu vou me casar com Mariana porque ela é a mulher que eu amo, e não me importo com o que você pensa sobre isso." Augusto levantou-se abruptamente, batendo as mãos na mesa com força. O impacto ecoou pelo ambiente, fazendo Felipe se sobressaltar por um instante. "Se você casar com essa garota, estará deserdado para sempre." A voz de Augusto aumentou, carregada de desprezo. "Eu construí este império com minhas próprias mãos, Felipe. Sacrifiquei tudo para garantir que você tivesse o melhor. E é assim que você retribui, jogando tudo fora por um capricho." "Isso não é um capricho." Felipe respondeu no mesmo tom, a voz carregada de emoção. "Você nunca vai entender, porque tudo o que importa para você é dinheiro e poder. Mas eu não sou como você, pai. Prefiro o amor de Mariana a qualquer fortuna que você possa oferecer." O rosto de Augusto ficou vermelho de raiva. Ele abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Finalmente, apontou para a porta. "Se é isso que você quer, vá em frente, mas não volte correndo para mim quando perceber o erro que está cometendo." Felipe não respondeu. Ele apenas virou-se e saiu, deixando Augusto sozinho com sua raiva e orgulho ferido. Na vila onde Mariana vivia, o ambiente era completamente diferente. A simplicidade das casas, com suas varandas floridas e a terra batida nas ruas, contrastava com o luxo frio da mansão Pereira. Mariana estava na cozinha, lavando as mãos depois de cuidar do pequeno jardim, quando Felipe chegou com uma expressão séria no rosto. "Você falou com ele?" perguntou Mariana, secando as mãos no avental.
Felipe suspirou e passou a mão pelos cabelos. Falei, e foi exatamente como eu esperava. Ele está furioso e disse que vai me deserdar se eu me casar com você. Mariana abaixou o olhar, sentindo o peso daquela situação. Felipe, talvez seja melhor você pensar melhor nisso. Eu não quero ser a razão para você perder tudo. Você tem um futuro brilhante. E eu... Não. Felipe segurou as mãos dela com firmeza. Nada disso importa para mim. Você é o meu futuro, Mariana. Dona Laura, avó de Mariana, observava a cena em silêncio. Enquanto preparava um café, ela sabia que o amor deles era genuíno, mas também sabia que enfrentar Augusto Pereira não seria fácil. Vocês dois precisam estar preparados, disse ela finalmente, quebrando o silêncio. O amor é bonito, mas amar alguém de um mundo tão diferente do seu nunca vem sem desafios. Mariana sorriu para a avó. Embora a preocupação ainda pesasse em seu coração, eu só espero que ele não faça nada para te machucar, Felipe. Ele pode tentar, disse Felipe apertando as mãos dela, mas nunca vai conseguir nos separar. Do outro lado, na mansão Pereira, Augusto estava longe de aceitar a decisão do filho. Ele sentou-se em seu escritório, olhando pela janela para os jardins impecáveis. Não era apenas orgulho ferido, era a sensação de que algo em sua vida estava fora de controle. Pela primeira vez em anos, Augusto começou a duvidar de si mesmo. A manhã na vila de Mariana começava cedo, com o som dos galos anunciando o nascer do sol e o cheiro de café fresco pairando no ar. Felipe acordou na modesta casa de Dona Laura, algo bem diferente das acomodações luxuosas a que estava acostumado. No entanto, ele não trocaria aquele momento por nada no mundo. O sorriso de Mariana enquanto preparava o café era tudo o que ele precisava para começar o dia. Você dormiu bem? Perguntou ela, colocando uma xícara à sua frente. Como nunca antes, respondeu Felipe, segurando a mão dela por um momento. Estar aqui me faz sentir livre. Mariana riu, mas havia preocupação em seus olhos. Eu só espero que essa liberdade não te custe mais do que deveria. Felipe sabia que ela estava se referindo ao pai dele. A conversa com Augusto na noite anterior ainda ecoava em sua mente, mas ele tentava afastar o peso daquela memória. A vida na vila era diferente, simples, e Felipe se pegava admirando isso mais do que nunca. Ele passeou pelo quintal, observando Dona Laura cuidar das flores com a paciência de quem entendia o valor do tempo. Felipe, chamou a voz de Mariana, interrompendo seus pensamentos. Eu quero te mostrar algo. Ela o levou até uma pequena colina atrás da casa. Lá, entre as árvores, havia um balanço pendurado em um galho grosso. O lugar parecia tirado de um conto de fadas, com o vento soprando levemente e o som distante de um riacho. Esse era o lugar favorito do meu pai, disse ela, com a voz embargada. Quando eu era pequena, ele sempre me trazia aqui e dizia que, mesmo nas dificuldades, sempre podemos encontrar um pedacinho de felicidade. Felipe a puxou para perto, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que a história do pai de Mariana era dolorosa, marcada por injustiças que ela raramente mencionava. No entanto, era evidente que aquele homem havia deixado uma marca profunda na vida dela, mesmo muitos anos após sua partida. E é por isso que eu não posso desistir de você, Mariana. Ele disse. O amor que você tem pelo seu pai, a força que isso te dá, é algo que meu pai nunca entenderia. Enquanto isso, na mansão Pereira, Augusto estava reunido com um pequeno grupo de conselheiros em sua sala de estar. O ambiente era tenso, e a raiva de Augusto era evidente. Meu filho está arruinando tudo, ele declarou, andando de um lado para o outro. Eu passei a vida inteira construindo esse império, e agora ele quer jogá-lo no lixo por causa de uma camponesa. Senhor Pereira, um dos conselheiros começou com cautela. Talvez haja uma maneira de resolver isso. Se essa jovem, Mariana, não estiver disposta a continuar com o relacionamento, seu filho pode desistir por conta própria. Augusto parou. Considerando a sugestão, ele já havia pensado nisso, mas algo dentro dele hesitava. Não era apenas a questão do status. Havia algo na maneira como Felipe havia falado sobre Mariana, algo que parecia mais profundo do que uma simples rebeldia. Eu quero conhecer essa garota, disse Augusto finalmente.
Quero olhar nos olhos dela e entender o que meu filho viu nela. A decisão surpreendeu seus conselheiros, mas ninguém ousou questioná-lo. Na vila, Felipe e Mariana estavam alheios aos planos de Augusto. Eles passaram a tarde ajudando Dona Laura no jardim, algo que Felipe fazia com mais entusiasmo do que habilidade. Eu nunca imaginei que fosse tão ruim arrancando ervas daninhas, ele brincou, enquanto Mariana ria de suas tentativas desajeitadas. Você está aprendendo, ela respondeu secando o suor da testa. Mas ainda tem muito o que melhorar. Os dois riram juntos, e por um momento, parecia que nada poderia abalá-los. No entanto, à noite, quando estavam sentados na varanda, Felipe começou a falar sobre o pai. Eu sei que ele vai tentar algo, Mariana, disse ele, com os olhos fixos nas estrelas. Meu pai não é do tipo que aceita um não como resposta. Mariana pegou a mão dele, apertando-a com força. Eu não tenho medo dele, Felipe, mas tenho medo do que isso pode fazer com você. Ele é seu pai, e por mais que você esteja disposto a lutar por nós, eu sei que não é fácil cortar esses laços. Felipe suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu só quero que você saiba que nada do que ele diga ou faça vai mudar o que sinto por você. Mariana sorriu, mas o medo ainda estava presente em seu coração. Ela sabia que Augusto Pereira era um homem poderoso, e pessoas como ele não aceitavam perder. Por mais que ela confiasse no amor de Felipe, não podia ignorar o fato de que estava entrando em um território perigoso. Na manhã seguinte, Augusto partiu rumo à vila. Ele havia feito as devidas pesquisas e sabia exatamente onde Mariana morava. A viagem foi longa, e cada quilômetro parecia aumentar sua frustração quando finalmente chegou. Parou diante da casa simples de Dona Laura e observou o local por um momento. Era tudo tão comum. Nada naquele lugar parecia digno de um Pereira. Ele desceu do carro e caminhou até a porta, batendo com firmeza. Mariana atendeu, surpresa ao ver o homem que ela só conhecia de relatos. O olhar severo de Augusto encontrou o dela, e ele foi direto ao ponto. Você deve ser Mariana, disse ele, sem qualquer tentativa de cordialidade. Eu sou Augusto Pereira. Precisamos conversar. Mariana engoliu seco, mas manteve a postura. Entre, disse ela com a voz firme. Dona Laura apareceu na porta, observando a cena com olhos atentos. Augusto entrou, sentindo-se deslocado naquele ambiente simples. Ele olhou ao redor, tentando esconder o desconforto. Espero que você entenda, começou ele, que o que meu filho está fazendo é um erro que eu pretendo corrigir. Mariana não recuou. Com todo respeito, Sr. Pereira, o único erro seria forçar Felipe a desistir do que ele realmente quer. Os olhos de Augusto estreitaram-se. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém como ela. No entanto, algo na determinação de Mariana o deixou intrigado. Mariana estava parada no meio da sala, os braços cruzados, encarando Augusto Pereira sem desviar os olhos. Era difícil acreditar que aquele homem era o pai de Felipe. Tudo nele exalava frieza e arrogância, como se o mundo ao seu redor estivesse sempre à sua disposição. Mas Mariana não era do tipo que se intimidava facilmente, mesmo sabendo que ele estava ali para tentar afastá-la de Felipe. Eu entendo que o senhor está preocupado com o futuro do seu filho. Ela começou com a voz firme. Mas Felipe já tomou a decisão dele. Ele escolheu estar comigo. Não foi uma escolha minha. Augusto a encarou por um instante, como se estivesse analisando cada palavra dela, cada movimento. Ele caminhou lentamente até a janela, de onde podia ver o jardim bem cuidado de Dona Laura. Você diz isso com muita confiança, mas acho que não tem noção do que significa fazer parte de uma família como a minha. O que você acha que pode oferecer a Felipe? Além de um amor que, desculpe dizer, não vai pagar as contas ou sustentar o legado dele. Mariana respirou fundo, tentando controlar o impulso de revidar. Eu posso oferecer algo que, pelo visto, o dinheiro nunca conseguiu dar ao senhor. Paz. Talvez seja difícil entender, mas nem tudo na vida se resume a status ou poder. Às vezes, o que a gente precisa é muito mais simples. As palavras de Mariana fizeram Augusto franzir a testa. Ele não esperava que ela tivesse essa força, essa capacidade de responder à altura.
Por mais que não quisesse admitir, havia algo naquela jovem que o desarmava. Simples, Felipe não nasceu para viver de simplicidade. Ele retrucou, voltando a encará-la. Eu trabalhei a vida inteira para que ele pudesse ter o melhor. E agora você espera que eu simplesmente aceite que ele jogue tudo isso fora. Antes que Mariana pudesse responder, Felipe entrou na sala. Ele estava suado e levemente ofegante, como se tivesse corrido até ali. A expressão em seu rosto mudou imediatamente ao ver o pai de pé na sala da casa de sua noiva. Pai, o que você está fazendo aqui? Perguntou Felipe, com um tom entre surpresa e indignação. Augusto virou-se para o filho, assumindo uma postura ainda mais imponente. Estou aqui porque alguém precisa te salvar de cometer o maior erro da sua vida. Felipe avançou, posicionando-se ao lado de Mariana. Ele segurou a mão dela, como se quisesse deixar claro que não haveria espaço para negociação. O único erro que eu cometeria seria abrir mão de Mariana. E, se o senhor não consegue entender isso, então não tem nada para conversar aqui. Augusto apertou os lábios, claramente irritado com a firmeza do filho. Ele olhou de Felipe para Mariana, como se avaliasse a situação pela última vez. Muito bem, disse ele finalmente. Mas não diga que não avisei. Quando você perceber que o amor não é suficiente para manter uma vida, será tarde demais. Sem esperar por mais respostas, Augusto saiu da casa, deixando um silêncio pesado no ar. Felipe apertou a mão de Mariana com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Você está bem? Ele perguntou, com a voz baixa. Mariana assentiu, embora sentisse o coração acelerado. Eu sabia que ele seria difícil, mas acho que ele me subestimou. E agora? Agora seguimos em frente, respondeu Felipe. Com determinação, eu não vou desistir de você. De volta à mansão Pereira. Augusto estava sentado em seu escritório, o olhar perdido em uma foto de família emoldurada em sua mesa. Ele se via mais jovem, ao lado de sua falecida esposa, e de Felipe ainda menino. Por mais que estivesse furioso, algo naquela visita à casa de Mariana mexeu com ele. Havia algo genuíno naquela garota, algo que ele não podia ignorar. Ela tem coragem, eu admito, murmurou para si mesmo. Mas coragem não paga as contas. Felipe não entende o que está arriscando. O telefone em sua mesa tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era um de seus conselheiros, com uma sugestão para uma nova abordagem. Talvez, em vez de enfrentá-lo diretamente, possamos persuadir outras pessoas a fazê-lo mudar de ideia. Há sempre formas de influenciar alguém, mesmo que indiretamente. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a ideia. Não era exatamente o que ele queria, mas talvez fosse o único caminho viável. Ele sabia que Felipe era teimoso, mas talvez Mariana não fosse tão resistente a uma pressão mais sutil. Faça o que for necessário, respondeu finalmente. Eu não vou deixar isso acontecer. Enquanto isso, Felipe e Mariana caminhavam de mãos dadas pela vila. A tensão do encontro com Augusto ainda pairava sobre eles. Mas Felipe tentava afastar a preocupação. Ele precisava mostrar a Mariana que estava ao lado dela, independente de qualquer coisa. Eu sinto muito por tudo isso, disse ele olhando para ela. Eu nunca quis que você tivesse que lidar com o meu pai. Eu sabia que não seria fácil, respondeu Mariana, com um sorriso cansado. Mas não vou mentir, Felipe. É difícil imaginar um futuro com tanta coisa contra nós. Felipe parou e segurou os ombros dela, olhando nos olhos dela com intensidade. Escute, Mariana. Eu prometo a você que nada vai nos separar. Eu já tomei minha decisão. Se meu pai quer me deserdar, que faça isso. O que importa para mim é você. Mariana sentiu as lágrimas brotando, mas não deixou que caíssem. Ela sabia que Felipe estava sendo sincero, mas também sabia que a luta estava longe de terminar. Augusto Pereira era um homem acostumado a vencer, e ela temia o que ele poderia fazer para conseguir o que queria. Eu só espero que o amor seja forte o suficiente para superar tudo isso, disse ela, baixinho. Felipe sorriu, tocando o rosto dela com carinho. O nosso amor é, e nós vamos provar isso juntos. No silêncio da noite, Mariana tentava organizar seus pensamentos enquanto observava Felipe dormir no sofá da sala. A tensão do dia ainda pairava no ar. O encontro com Augusto havia sido intenso,
E embora Felipe tivesse demonstrado força e determinação, Mariana sabia que aquilo era apenas o começo. Augusto não parecia ser o tipo de homem que desistia fácil. Ela se levantou, caminhando até a cozinha para pegar um copo d'água. A pequena casa era modesta, com móveis antigos e paredes que carregavam as histórias de gerações. Apesar disso, aquele lugar representava tudo o que era mais importante para ela: memórias, simplicidade e amor. E agora, o coração de Mariana estava dividido entre o medo do futuro e a esperança de que o amor deles fosse suficiente para superar os desafios. No dia seguinte, Mariana estava ajudando Dona Laura a organizar o jardim, quando notou um carro de luxo estacionando em frente à casa. Seu coração disparou. Era Augusto Pereira novamente. E desta vez, ele estava sozinho. Ele desceu do carro com passos firmes, vestido impecavelmente em um terno que parecia deslocado naquele cenário rural. Mariana enxugou as mãos no avental, tentando disfarçar o nervosismo. Dona Laura, por outro lado, permaneceu impassível, com um olhar firme sobre o homem que se aproximava. Senhor Pereira, Mariana cumprimentou, tentando manter a calma. Veio conversar novamente. Sim, respondeu Augusto. Seco. Ele olhou para Dona Laura e fez um leve aceno de cabeça. Se não se importa, gostaria de falar com a senhorita a sós. Dona Laura cruzou os braços e permaneceu onde estava, como uma guardiã inabalável. Mariana é minha neta, senhor Pereira. Não há nada que você possa dizer a ela que eu não deva ouvir. Augusto não gostou, mas decidiu ignorar a provocação. Como quiser. Ele virou-se para Mariana e fez um gesto para que ela o acompanhasse até a sombra de uma árvore próxima. Eu quero que seja honesta comigo, começou ele, com uma voz mais baixa do que no dia anterior. Você realmente acha que pode oferecer algo a Felipe? Algo que valha o sacrifício que ele está prestes a fazer? Mariana respirou fundo, cruzando os braços. Eu sei que não posso competir com a riqueza ou o status da sua família, Sr. Pereira. Mas o que eu tenho para oferecer não pode ser medido em dinheiro. Eu amo Felipe, e acredito que o amor é a base para qualquer vida feliz. Não é isso o mais importante. Amor. Augusto riu. Mas o som estava vazio. Você fala como se o amor fosse suficiente para pagar contas ou construir um futuro. Você acha que conhece Felipe? Mas ele não faz ideia do que significa viver sem os privilégios que sempre teve. Ele pode pensar que está preparado para isso agora, mas e quando as dificuldades chegarem? Quando ele perceber o que perdeu, você acha que ele não vai te culpar? Mariana sentiu o impacto das palavras, mas não desviou o olhar. O senhor está certo. Talvez Felipe descubra que perdeu muito, mas também acredito que ele vai perceber o que ganhou. E eu confio nele, assim como ele confia em mim. Augusto ficou em silêncio por um momento. Claramente surpreso pela resposta dela, ele não esperava encontrar tamanha força naquela jovem humilde. Mas em vez de ceder, sua mente começou a traçar novos planos. E se eu pudesse oferecer algo para você? Perguntou ele, mudando de tom. Algo que garantisse sua segurança e a de sua avó. Dinheiro suficiente para que nunca precisassem se preocupar com nada pelo resto da vida. Em troca, você simplesmente se afastaria de Felipe. Mariana ficou imóvel, processando a proposta. Havia uma parte dela que sentiu raiva pela arrogância de Augusto, mas também uma parte que entendia que ele acreditava estar fazendo o que era melhor para o filho. No entanto, ela sabia qual era a sua resposta. Com todo respeito, Sr. Pereira, disse ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eu não estou à venda. Eu não quero o dinheiro do senhor. E nunca quis nada de Felipe além do amor dele. E se isso não é suficiente para o senhor, então eu lamento. Desta vez foi Augusto quem ficou sem palavras. Ele não estava acostumado a ser recusado, muito menos por alguém como Mariana. Quando finalmente falou, sua voz estava fria. Você é mais teimosa do que eu pensava. Mas vamos ver até onde vai essa teimosia. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, deixando Mariana com o coração acelerado. Dona Laura, que havia observado tudo de longe, se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro da neta. Você fez o certo, minha filha, disse ela com um sorriso suave. Homens como ele não sabem o que é lutar por algo que não podem comprar. De volta à mansão Pereira, Augusto estava mais perturbado do que nunca. Ele se sentou em seu escritório, relembrando a conversa com Mariana.
Havia algo naquela jovem que o incomodava profundamente. Ela não era como ele esperava. Ela não era fraca. Na verdade, ela era mais forte do que muitos dos homens que ele conhecia. Enquanto isso, Felipe, que havia ido buscar algumas ferramentas para ajudar no jardim, retornou e percebeu que algo havia acontecido. Mariana contou a ele sobre a visita de Augusto e sobre a tentativa de suborno. Felipe ficou em silêncio por um momento, claramente irritado. Ele não vai parar, Mariana. Meu pai nunca desiste até conseguir o que quer. E o que nós vamos fazer? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Vamos continuar juntos, disse ele, segurando as mãos dela. Ele pode tentar o que quiser, mas não vai nos separar. Isso eu prometo. Augusto Pereira estava em seu escritório, o copo de uísque em mãos, olhando fixamente para a tela do computador. A conversa com Mariana ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Algo naquela garota o desarmava, e ele não conseguia entender o porquê. Ela era firme, direta, e acima de tudo, não parecia intimidada por sua presença. Augusto sentia que havia mais naquela história, mais do que ele estava enxergando. Ele digitou o nome do pai de Mariana em um buscador e esperou os resultados aparecerem. Antônio Gomes. O nome soava vagamente familiar, mas ele não conseguia associá-lo a nada concreto. Os primeiros resultados não mostravam muito, apenas menções a trabalhos comunitários na vila e pequenos registros financeiros. Mas então, algo chamou sua atenção. Um artigo antigo, datado de quase 30 anos atrás. Mencionando Antônio como um dos primeiros sócios de sua empresa, Augusto franziu a testa, ele clicou no link e o texto do artigo trouxe memórias que ele preferia não reviver. Antônio havia sido um amigo próximo nos primórdios da construção do Império Pereira. Ele era um homem íntegro, trabalhador, alguém em quem Augusto confiava cegamente. Mas, em algum momento, os caminhos se separaram e Augusto o afastou dos negócios. Na época, ele justificou sua decisão como necessária para o crescimento da empresa. Mas agora, olhando para trás, não podia ignorar o amargor da injustiça. Ele fechou o laptop e esfregou o rosto com as mãos. As peças começavam a se encaixar, e o peso da culpa começou a surgir. Antônio não era apenas o pai de Mariana. Ele era um homem que, em outro momento da vida, havia sido traído por Augusto em nome da ambição. Essa verdade tornava tudo ainda mais difícil de digerir. Na vila, Mariana estava sentada com Felipe à mesa de jantar. Dona Laura havia acabado de servir o jantar, mas o clima estava mais tenso do que o normal. Mariana percebeu que Felipe estava inquieto, mexendo na comida sem realmente comer. "O que foi, Felipe?" perguntou ela, colocando a mão sobre a dele. Ele suspirou, largando o garfo no prato. "Eu não consigo parar de pensar no meu pai. Ele não vai desistir, Mariana. Ele vai continuar tentando nos separar." Mariana sabia que Felipe estava certo, mas preferiu não alimentar o medo dele. "Nós somos mais fortes do que isso, Felipe. E eu não vou desistir de você." Felipe sorriu levemente, mas o brilho em seus olhos estava ofuscado pela preocupação. Ele sabia que Augusto era um homem de recursos infinitos e que, quando se tratava de manipular situações, ninguém era melhor do que ele. No dia seguinte, Augusto decidiu que precisava de respostas. Ele contatou um antigo funcionário que havia trabalhado ao lado de Antônio na época da separação da sociedade. Era um homem de meia-idade chamado Carlos, que agora vivia em uma cidade próxima. Quando se encontraram em um café discreto, Augusto foi direto ao ponto. "Carlos, o que você lembra sobre a saída de Antônio Gomes da empresa?" Carlos hesitou por um momento, mexendo na xícara de café. Ele não parecia confortável com a pergunta, mas sabia que era impossível mentir para Augusto. "Lembro que foi uma decisão difícil. Antônio estava muito envolvido na empresa. Mas você tomou algumas decisões que ele não concordava. Ele achava que você estava indo longe demais, ultrapassando certos limites éticos." Augusto fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Na época, ele havia ignorado as críticas de Antônio, acreditando que os fins justificavam os meios. Mas agora, vendo o impacto disso na vida de Mariana, ele começou a questionar suas escolhas. "E o que aconteceu com ele depois disso?" perguntou Augusto, a voz mais baixa.
Ele voltou para a vila e tentou recomeçar. Abriu um pequeno negócio, mas nunca foi a mesma coisa. Ele ficou ressentido, mas nunca falou mal de você publicamente. Só dizia que esperava que você soubesse o que estava fazendo. As palavras de Carlos ficaram ecoando na mente de Augusto enquanto ele voltava para casa. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno, como se toda a sua grandeza não fosse suficiente para apagar os erros do passado. Enquanto isso, Felipe estava ajudando Mariana no jardim quando o telefone tocou. Ele atendeu e ficou surpreso ao ouvir a voz do pai do outro lado da linha. "Felipe, precisamos conversar", disse Augusto, em um tom que não deixava espaço para debate. "Eu quero falar sobre Antônio Gomes." Felipe ficou em silêncio por alguns segundos. "Por que você quer falar sobre ele agora?" "Porque acho que devo isso a você e a ela", respondeu Augusto. "Nos encontramos amanhã, em minha casa." Felipe desligou o telefone, o coração batendo acelerado. Ele contou a Mariana sobre a ligação, e os dois passaram o resto do dia tentando entender o que Augusto poderia estar planejando. Na manhã seguinte, Felipe chegou à mansão Pereira, sentindo um frio na barriga que ele não sentia há muito tempo. Augusto estava sentado em sua poltrona habitual, mas o olhar severo de sempre parecia mais cansado. "Felipe, sente-se", disse ele, apontando para a cadeira em frente à mesa. "Pai, o que você quer?", perguntou Felipe, cruzando os braços. "Eu fiz uma investigação sobre Mariana e descobri algo que me fez questionar muitas coisas", disse Augusto. Sem rodeios. "O pai dela, Antônio, foi meu sócio no início da empresa e eu o afastei de maneira injusta." Felipe piscou, atordoado. "Você está dizendo que você prejudicou a família dela." "Foi mais do que isso. Eu traí um amigo", admitiu Augusto com a voz pesada. "E, de certa forma, acho que estou pagando o preço por isso agora." Felipe não sabia o que dizer. Ele sentiu uma mistura de raiva e tristeza. "Então é isso. Você quer pedir desculpas e espera que isso conserte tudo." "Não espero que conserte nada", disse Augusto, olhando diretamente para o filho. "Mas acho que você merece saber a verdade e talvez eu precise consertar algo dentro de mim também." Felipe saiu do escritório de seu pai com passos rápidos. O coração acelerado, as palavras de Augusto ainda ecoavam em sua mente. Era difícil digerir a ideia de que o homem que ele sempre viu como uma figura inabalável de poder e controle pudesse ter cometido um erro tão grave. E pior, que isso estava diretamente conectado a Mariana. Enquanto dirigia de volta para a vila, Felipe sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ele sabia que precisava contar a Mariana, mas não tinha ideia de como ela reagiria. Na vila, Mariana estava na varanda da casa, observando Dona Laura colher algumas ervas do jardim. O dia parecia calmo, mas o peso da visita de Augusto na manhã anterior ainda pairava no ar. Mariana tentava se concentrar em suas tarefas, mas sua mente continuava voltando à pergunta que não saía de sua cabeça: até onde Augusto iria para separá-los? Felipe estacionou o carro e saiu rapidamente, carregando atenção em cada passo. Mariana notou sua expressão e foi ao encontro dele. "Felipe, o que aconteceu?" ela perguntou, segurando sua mão. "Você parece estranho." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. "Precisamos conversar. É sobre o meu pai e o seu." Mariana franziu a testa, confusa. Eles entraram na sala e Felipe contou tudo, como Augusto havia investigado Antônio, descoberto sua conexão com ele e, finalmente, admitido que havia traído a confiança do pai dela. Mariana ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão, enquanto as palavras de Felipe revelavam uma verdade que ela jamais esperava ouvir. "Então, é isso", disse ela, finalmente. "Seu pai destruiu a vida do meu. E agora ele acha que pode simplesmente aparecer e pedir desculpas." "Eu sei que parece pouco", disse Felipe, tentando acalmá-la. "Mas pelo menos ele admitiu. Isso é mais do que eu esperava dele." Mariana levantou-se e começou a andar pela sala, tentando processar tudo. "Felipe, você entende o que isso significa? O sofrimento que meu pai passou, o trabalho duro que ele teve para tentar reconstruir a vida dele, e tudo isso porque o seu pai decidiu que ele não era mais útil." "Eu sei", disse Felipe,
com a voz baixa. E eu estou do seu lado, Mariana. Sempre estarei. Mas, por favor, não deixe que isso nos afaste. Nós dois sabemos que Augusto nunca fará as pazes com o que fez. Mas isso não pode nos destruir também. Mariana parou, olhando para ele. As emoções conflitantes em seu rosto eram evidentes. Raiva, tristeza, mas também amor. Ela sabia que Felipe não tinha culpa do que havia acontecido, mas a dor era inevitável. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ela finalmente. Isso é muito para processar. Felipe assentiu, entendendo. Ele sabia que precisaria dar espaço a ela, mesmo que isso o deixasse ansioso. Enquanto isso, na mansão Pereira, Augusto estava lidando com a reação de seus conselheiros e aliados. A notícia sobre o casamento de Felipe com Mariana havia se espalhado, e muitos não estavam contentes. Naquele momento, Augusto se via pressionado por todos os lados. Com todo respeito, Sr. Pereira, disse um de seus conselheiros, ajustando os óculos. Esse casamento não só prejudica a imagem da família, mas também ameaça as relações estratégicas que construímos ao longo dos anos. Seus parceiros não verão isso com bons olhos. Eu não estou interessado na opinião deles, respondeu Augusto, mas sua voz não tinha a mesma firmeza de sempre. Ele sabia que o casamento de Felipe poderia ter implicações maiores do que ele gostaria de admitir. Meu filho já tomou sua decisão, e por mais que eu não aprove, não vou impedir. Os conselheiros trocaram olhares nervosos. Eles sabiam que, por mais que Augusto estivesse tentando manter o controle, a situação fugia de suas mãos. De volta à vila, Mariana decidiu visitar o túmulo de seu pai. Ela precisava estar perto dele naquele momento. Precisava sentir que ele ainda estava ao seu lado, mesmo que em espírito. O cemitério ficava no alto de uma colina, rodeado por árvores que balançavam suavemente ao vento. Mariana ajoelhou-se diante da lápide simples, tocando as letras gravadas com delicadeza. "Pai, eu queria que você estivesse aqui", disse ela, com a voz embargada. "Queria que você pudesse me dizer o que fazer, o Felipe. Ele é tudo para mim, mas saber que o pai dele te prejudicou assim, é como se eu estivesse traindo sua memória." Ela ficou ali por um longo tempo, deixando as lágrimas rolarem livremente, quando finalmente voltou para casa. Encontrou Dona Laura na cozinha preparando um chá. "Você falou com ele?" perguntou a avó, sem levantar os olhos. "Falei", respondeu Mariana, sentando-se à mesa. "Ele contou a verdade. O pai dele admitiu o que fez com o meu." Dona Laura assentiu lentamente, como se já esperasse por aquela revelação. "E o que você vai fazer agora?" "Eu não sei", admitiu Mariana. "Eu amo Felipe, mas como posso ignorar isso?" Dona Laura colocou uma mão gentil sobre a de Mariana. "Minha filha, às vezes o passado tenta nos prender, mas o amor tem o poder de nos libertar. Seu pai não gostaria que você carregasse esse peso para sempre. Ele amava você mais do que tudo, e tenho certeza de que ele aprovaria qualquer escolha que você fizesse, desde que fosse pelo seu bem." As palavras de Dona Laura trouxeram um pouco de conforto a Mariana, mas o conflito interno ainda persistia. Naquela noite, Felipe apareceu na casa de Mariana. Ela o recebeu com um sorriso tímido, mas ele percebeu que algo havia mudado. Eles se sentaram no sofá, e Felipe segurou as mãos dela. "Eu entendo que você precise de tempo", disse ele, quebrando o silêncio. "Mas eu só quero que você saiba que estou disposto a fazer qualquer coisa para provar que nosso amor é mais forte do que qualquer erro do passado." Mariana olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade ali. "Eu acredito em você, Felipe, mas precisamos ser fortes, porque seu pai e o mundo ao redor dele não vão parar de tentar nos separar. Então seremos fortes juntos", respondeu ele, apertando as mãos dela. Sempre. A manhã seguinte começou com um silêncio inquietante na casa de Mariana. Dona Laura estava na cozinha preparando o café, enquanto Mariana permanecia sentada na varanda, observando o horizonte. A conversa com Felipe na noite anterior havia trazido algum alívio, mas as dúvidas ainda pesavam em sua mente. A revelação sobre o passado de seus pais parecia uma sombra que pairava sobre o futuro que ela e Felipe estavam tentando construir juntos. "Você não pode deixar isso consumir seu coração, minha filha", disse Dona Laura, ao se aproximar com uma xícara de café para Mariana. "O passado é o que é. Não podemos mudá-lo, mas podemos escolher como ele nos afeta."
Mariana sorriu levemente, grata pelas palavras da avó, mas sentindo que precisaria de muito mais para superar aquilo. Do outro lado, Felipe estava em seu apartamento em Belo Horizonte, encarando a tela do computador com uma determinação silenciosa. Ele havia decidido que precisava tomar uma atitude mais concreta para proteger seu relacionamento com Mariana. Não bastava esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Ele precisava ser proativo. Depois de algumas horas de busca, encontrou algo que poderia ser útil. Havia uma organização local dedicada a reconstruir a reputação de pessoas injustiçadas, oferecendo suporte financeiro e jurídico. Era uma ideia arriscada, mas talvez ajudar a limpar o nome de Antônio Gomes fosse a chave para aliviar a tensão que pairava sobre ele e Mariana. Sem pensar duas vezes, Felipe pegou o telefone e marcou uma reunião com os representantes da organização. Ele sabia que a estrada seria longa, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Na vila, Mariana decidiu que precisava esclarecer seus sentimentos antes de dar o próximo passo. Ela sabia que amava Felipe, mas não podia ignorar as barreiras que continuavam surgindo. Por isso, decidiu visitar a igreja local, onde buscava conforto desde criança. O pequeno espaço, com bancos de madeira simples e uma imagem de Nossa Senhora no altar, era um refúgio que sempre lhe trouxe paz. Ela se ajoelhou em silêncio, as mãos unidas em oração. "Senhor, eu não sei o que fazer", disse ela, com a voz baixa. "Eu amo Felipe, mas tudo parece tão complicado. Dê-me força para tomar a decisão certa." Enquanto ela rezava, o padre da igreja, um homem idoso e gentil, se aproximou. "Mariana, minha filha", disse ele, sentando-se ao lado dela. "Você parece carregada de preocupações. O que está acontecendo?" Mariana hesitou por um momento, mas acabou contando a ele sobre a situação. O padre ouviu atentamente, sem interrompê-la, e quando ela terminou, ele respondeu com um sorriso tranquilo. "O amor verdadeiro nunca é fácil, Mariana. Ele exige sacrifício, paciência e fé. Mas se você acredita que o amor de vocês é puro e honesto, então não deve deixá-lo ser destruído pelo que já passou. O perdão é uma das maiores provas de amor que podemos oferecer, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos." As palavras dele tocaram algo profundo em Mariana, e ela sentiu uma leveza que não sentia há dias. Talvez o caminho não fosse desistir, mas aprender a perdoar e a seguir em frente. Enquanto isso, na mansão Pereira, Augusto estava lidando com as pressões de seus conselheiros e associados. A tensão em torno do casamento de Felipe havia se tornado um tópico recorrente nas reuniões, e Augusto sentia que estava perdendo o controle sobre a situação. "Senhor Pereira", disse um dos conselheiros enquanto revisava alguns documentos, "se o casamento realmente acontecer, será difícil manter o apoio de certos parceiros. Muitos deles veem isso como uma fraqueza." Augusto passou a mão pelo rosto. Exausto, ele sabia que permitir que Felipe se casasse com Mariana colocaria em risco a reputação da família e da empresa. Mas por outro lado, ele começava a questionar se manter esse controle valia a pena. Mariana havia mostrado mais força e dignidade do que muitas pessoas que ele conhecia, e ele não podia ignorar isso. "Talvez seja a hora de mudar a forma como fazemos as coisas", disse Augusto, mais para si mesmo do que para os outros. Seus conselheiros trocaram olhares confusos, mas ninguém ousou perguntar o que ele queria dizer. Naquela tarde, Felipe voltou à vila para contar a Mariana sobre seu plano de limpar o nome de Antônio. Ele estava ansioso para compartilhar a ideia, mas quando chegou à casa dela, percebeu que havia algo diferente no ar. Mariana o recebeu com um sorriso mais sereno, e ele sentiu que algo havia mudado. "Eu fui à igreja hoje", disse ela, enquanto caminhavam pelo quintal, "e percebi que preciso aprender a perdoar. Não só o que aconteceu no passado, mas também a mim mesma por permitir que isso me consumisse." Felipe segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. "Você não precisa carregar esse peso sozinha, Mariana. Eu estou aqui, e sempre estarei." "Eu sei", disse ela, com um sorriso suave. "E é por isso que eu quero seguir em frente. Mas também quero que você saiba que isso não significa que será fácil." Felipe assentiu, sentindo o alívio tomar conta de seu peito. "Eu entendo, e estou pronto para lutar por nós.
Aliás, eu tenho uma ideia que quero compartilhar com você. Ele explicou o plano de trabalhar com a organização para limpar o nome de Antônio. E Mariana ficou tocada pela dedicação dele. Era um gesto que mostrava não apenas seu amor, mas também sua determinação em honrar o legado do pai dela. Você faria isso por mim? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Faria qualquer coisa por você, respondeu Felipe sem hesitar, enquanto o sol começava a se pôr. Os dois ficaram juntos, sentados no balanço sob a grande árvore atrás da casa. O mundo ao redor deles ainda estava cheio de incertezas, mas naquele momento, o amor que compartilhavam parecia mais forte do que nunca. Augusto Pereira estava inquieto. O peso das revelações sobre o passado continuava a atormentá-lo, e a imagem de Mariana o encarando com aquela coragem inesperada não saía de sua mente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo semelhante à culpa, um sentimento que acreditava ter enterrado junto com sua juventude. Ele passou horas revirando arquivos antigos em sua biblioteca, na esperança de encontrar mais detalhes sobre a parceria com Antônio Gomes. Uma pilha de documentos empoeirados repousava sobre sua mesa, e cada papel parecia carregar um pedaço de uma história que ele tentou ignorar por décadas. Finalmente, ele encontrou algo que o fez parar. Era uma carta, escrita à mão, endereçada a ele por Antônio. As palavras eram carregadas de mágoa, mas também de dignidade. Antônio não pedia perdão ou compaixão. Ele apenas expressava sua decepção com a maneira como Augusto havia tratado sua amizade e sua confiança. Augusto leu a carta várias vezes, cada palavra penetrando em sua consciência como uma ferida aberta. Ele lembrou-se do dia em que decidiu afastar Antônio da empresa. Na época, parecia a escolha certa para expandir seus negócios. Mas agora, olhando para trás, ele percebeu o custo humano daquela decisão. Ele fechou os olhos e recostou-se na cadeira, segurando a carta com força. "O que eu fiz?", murmurou para si mesmo, sentindo o peso de uma pergunta que já não podia ignorar. Na vila, Felipe estava animado com o progresso de seu plano. Ele havia tido uma reunião produtiva com os representantes da organização, que ajudava pessoas a recuperar sua reputação, e eles estavam dispostos a apoiar a causa de Antônio. O primeiro passo seria reunir evidências sobre sua trajetória e os impactos que sua exclusão da empresa de Augusto havia causado. "Isso é mais do que sobre nós", Felipe disse a Mariana enquanto caminhavam pela vila. "É sobre fazer justiça ao seu pai. Ele merece que o mundo saiba a verdade." Mariana olhou para Felipe com admiração. "Você é incrível, sabia disso. Mesmo com tudo o que está acontecendo, você ainda encontra forças para lutar por algo tão grande." Felipe sorriu, apertando a mão dela. "Eu só quero fazer a coisa certa. E quero que você saiba que nosso futuro não precisa ser definido pelos erros do passado." Enquanto Felipe e Mariana trabalhavam juntos para reunir informações, Augusto estava em uma encruzilhada. A carta de Antônio havia despertado algo nele que ele não sabia como lidar. Ele começou a questionar todas as suas escolhas, desde o momento em que fundou sua empresa, até os sacrifícios que fez para chegar onde estava. Certa tarde, ele decidiu voltar à vila, mas dessa vez não para confrontar Mariana ou Felipe. Ele precisava encontrar algo, ou talvez alguém, que pudesse ajudá-lo a encontrar paz. Ele estacionou o carro em frente à pequena igreja local, sentindo-se deslocado naquele cenário simples e humilde. Ao entrar, encontrou o padre sentado em um dos bancos, folheando um livro de orações. "Senhor Pereira", disse o padre, surpreso ao vê-lo ali. "Não esperava vê-lo aqui." Augusto hesitou antes de responder. "Eu não sei exatamente por que estou aqui. Talvez esteja procurando respostas." O padre sorriu, indicando que Augusto se sentasse ao seu lado. "Às vezes, as respostas que buscamos já estão dentro de nós. Só precisamos de coragem para ouvi-las." Os dois conversaram por um longo tempo. Augusto contou sobre sua relação com Antônio, sua decisão de afastá-lo da empresa e o impacto que isso teve em sua vida. O padre ouviu atentamente, sem julgar, mas oferecendo palavras de sabedoria. "O verdadeiro poder não está em controlar os outros", disse o padre, calmamente. "Está em reconhecer nossos erros e fazer o possível para corrigi-los." Augusto saiu da igreja com uma sensação de clareza que não sentia há muito tempo. Ele sabia o que precisava fazer,
mas ainda não tinha certeza se teria a força necessária para encarar seu próprio orgulho. De volta à mansão Pereira, Augusto convocou um de seus advogados mais antigos, um homem que havia trabalhado com ele desde o início de sua empresa. Eu preciso de todas as informações que temos sobre Antônio Gomes, disse Augusto. Com firmeza. Quero saber exatamente o que aconteceu depois que ele deixou a empresa. O advogado hesitou, surpreso com o pedido. Senhor, isso foi há décadas, por que o interesse agora? Porque é a hora certa, respondeu Augusto, sem entrar em detalhes. E também quero saber sobre as ações que foram transferidas naquele período. O advogado prometeu trazer os documentos no dia seguinte. Mas Augusto já sentia que a verdade estava se aproximando. Ele sabia que enfrentar o passado seria doloroso, mas também sabia que era a única maneira de encontrar redenção. Enquanto isso, Felipe e Mariana estavam revisando os papéis antigos que Dona Laura havia guardado sobre Antônio, entre contas, entre recibos e pequenos contratos. Encontraram um caderno de anotações que parecia ser um diário. Olha isso, disse Mariana, abrindo o caderno. As páginas estavam cheias de ideias e reflexões de Antônio sobre os negócios, mas, entre as anotações, havia também palavras que refletiam sua tristeza e frustração com a traição de Augusto. Felipe ficou em silêncio enquanto lia, sentindo o peso das palavras de Antônio. Isso é mais do que suficiente para provar que ele foi injustiçado, disse ele, mas também mostra como ele era um homem íntegro, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mariana tocou a mão de Felipe. Eu só quero que o nome dele seja lembrado pelo que ele realmente era, não pelas sombras que o cercaram. E nós vamos conseguir isso, prometeu Felipe, com convicção, enquanto o dia chegava ao fim. Augusto olhava para o pôr do sol da varanda de sua mansão. Ele segurava a carta de Antônio em uma mão e um copo de uísque na outra. O brilho dourado do sol parecia lançar uma nova luz sobre tudo. E pela primeira vez, Augusto sentiu uma centelha de esperança. Talvez ainda houvesse tempo para fazer as pazes, não só com o passado, mas também consigo mesmo. Augusto Pereira estava em um momento de reflexão que ele mesmo não reconhecia. As últimas semanas haviam virado sua vida de cabeça para baixo. O que antes era uma rotina de controle e poder absoluto, agora era tomado por dúvidas, memórias e arrependimentos. Ele sabia que precisava fazer algo que nunca havia feito antes, pedir perdão. Mas não seria fácil. Ele não era um homem acostumado a admitir erros, muito menos a expor suas vulnerabilidades. Depois de revisar todos os documentos sobre Antônio Gomes e relembrar os momentos de amizade que compartilharam, Augusto decidiu que era hora de enfrentar não apenas o passado, mas também Mariana. Ele sabia que precisaria falar diretamente com ela, mas o peso da vergonha e do orgulho ferido tornavam cada passo dessa decisão mais difícil. Naquela manhã, ele se levantou cedo, vestiu um terno mais simples do que o habitual e dirigiu sozinho até a vila. A estrada, com suas curvas sinuosas e a paisagem rural, parecia refletir a turbulência interna de Augusto. Ele estacionou o carro em frente à casa de Mariana, respirou fundo e caminhou até a porta. Mariana estava no quintal, regando as plantas, quando percebeu a presença dele. Ela congelou por um instante, surpresa por vê-lo ali novamente. Mas logo se recompôs, limpando as mãos no avental. Ela caminhou até a cerca. Senhor Pereira, disse ela, com uma voz que não revelava nem hostilidade nem receptividade. O que o traz aqui desta vez? Augusto hesitou. Ele, que sempre fora tão confiante, agora parecia um homem que buscava palavras no vazio. Eu preciso conversar com você, Mariana. Só nós dois, se possível. Mariana estreitou os olhos, mas assentiu. Entre, disse ela, apontando para a varanda. Os dois se sentaram, com uma distância segura entre eles. Dona Laura observava de longe, atenta, mas decidiu dar espaço à neta. Augusto começou a falar, sua voz mais baixa do que de costume. Mariana, eu cometi muitos erros na minha vida, disse ele, olhando para as mãos. E, infelizmente, seu pai foi uma das pessoas que mais sofreram por causa das minhas escolhas. Eu o afastei de algo que ele ajudou a construir. Algo que ele merecia tanto quanto eu, na época. Achei que estava fazendo o necessário para o sucesso da empresa. Mas agora vejo que fui injusto. E por isso, quero pedir desculpas. Mariana ficou em silêncio, seus olhos fixos no rosto de Augusto.
As palavras dele eram inesperadas, mas ela não sabia se poderia confiar nelas. Por que agora? Perguntou ela finalmente. Depois de tantos anos, por que o senhor decidiu que era hora de pedir desculpas? Augusto respirou fundo, encarando o olhar penetrante de Mariana. Porque Felipe me fez enxergar algo que eu nunca tinha entendido, que o amor e a integridade são mais importantes do que qualquer riqueza. Ele me desafiou, e isso me fez questionar quem eu sou. Quando descobri a verdade sobre Antônio, percebi que nunca terei paz se não tentar corrigir pelo menos uma parte do que fiz. Mariana sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, ela via sinceridade nas palavras de Augusto, mas por outro, as cicatrizes do passado ainda doíam. Meu pai era um homem bom, senhor Pereira. Ele acreditava no senhor, e o senhor o traiu. Palavras não vão trazer ele de volta, nem apagar o que aconteceu. Eu sei, respondeu Augusto com a voz pesada. E não espero que você me perdoe, Mariana. Mas, pelo menos, quero que saiba que eu reconheço o mal que causei e que estou disposto a fazer o que for necessário para honrar o nome do seu pai. Mariana ficou em silêncio por alguns instantes, analisando cada palavra. E como o senhor pretende fazer isso? Perguntou. Finalmente, Felipe já começou a trabalhar em algo para limpar o nome do seu pai, disse Augusto. E eu quero apoiar isso. Quero que a verdade sobre Antônio Gomes seja conhecida e que ele seja lembrado como o homem íntegro e trabalhador que foi. Também quero garantir que você e sua avó tenham tudo o que precisam para viver com dignidade. Mariana estreitou os olhos, desconfiada. Não precisamos do dinheiro do senhor. Se é isso que está insinuando, o que queremos é respeito. Isso é algo que o senhor não pode comprar. Augusto sorriu levemente, admirando a força de Mariana. Eu sei. E é exatamente por isso que Felipe a ama. Você tem algo que eu passei anos ignorando. Princípios. As palavras tocaram algo em Mariana, mas ela não deixou transparecer. Eu vou pensar no que o senhor disse, respondeu finalmente. Mas, por agora, prefiro que mantenha distância. Não quero mais conflitos entre o senhor e Felipe. Augusto assentiu, aceitando a resposta. Muito bem. Só espero que um dia eu possa provar que estou falando a verdade. Ele se levantou, ajeitando o terno, e caminhou de volta para o carro. Mariana o observou partir, sentindo uma estranha mistura de alívio e incerteza. De volta à mansão, Augusto sentou-se em seu escritório e olhou para uma antiga foto dele e de Antônio, tirada nos primeiros anos da empresa. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto havia mudado desde então. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Não era o choro de um homem fraco, mas o de alguém que finalmente entendia o preço de suas escolhas. Enquanto isso, Felipe, que havia passado o dia reunindo documentos para a organização, recebeu uma ligação inesperada de Mariana. Ela contou sobre a visita de Augusto e o pedido de desculpas. Felipe ficou surpreso, mas também aliviado. Talvez houvesse esperança de que, com o tempo, as feridas pudessem começar a cicatrizar. Eu ainda não confio nele, disse Mariana. Mas por algum motivo, acho que ele está tentando mudar. Isso já é um começo, respondeu Felipe, com um tom esperançoso. E se ele está disposto a ajudar, então vamos aproveitar isso para fazer justiça ao seu pai. A vila parecia mais viva do que nunca. Mariana, pela primeira vez em semanas, sentia o peso sobre seus ombros diminuir. A conversa com Augusto havia deixado um impacto inesperado nela. Ainda havia ceticismo, mas também uma centelha de esperança de que, talvez, as coisas pudessem mudar. E com Felipe ao seu lado, ela se sentia mais confiante para enfrentar o que viesse pela frente. Naquela manhã, Felipe chegou à casa de Mariana com um sorriso radiante no rosto e um envelope em mãos. Ela o recebeu na porta. Intrigada. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Felipe entregou o envelope e ela o abriu com cuidado. Dentro, havia convites. Convites para o casamento deles. Eu sei que decidimos fazer algo simples, disse Felipe, enquanto ela examinava o conteúdo. Mas achei que seria especial formalizar o anúncio. Afinal, quero que todo mundo saiba que estou casando com a mulher mais incrível do mundo. Mariana riu, mas seu rosto estava tomado por uma emoção sincera. Felipe, isso é lindo, mas você tem certeza de que está preparado para o que pode vir depois disso? Porque sabe que,
Assim que esse anúncio for público, seu pai e todo o mundo dele vão reagir. Felipe segurou as mãos dela com firmeza. Mariana, já passamos por tantas coisas. Não vou deixar ninguém estragar esse momento. Eu quero isso com você. E quero que todo mundo saiba o quanto eu te amo. Ela sorriu, emocionada, e assentiu. Então, vamos fazer isso. A notícia do casamento não demorou a se espalhar. Na vila, os vizinhos de Mariana começaram a comentar com entusiasmo, muitos felizes por ela. Mas também havia os inevitáveis olhares de desconfiança. Em contrapartida, em Belo Horizonte, a reação foi completamente diferente. A alta sociedade, sempre preocupada com aparências e status, recebeu o anúncio com choque e incredulidade. Na mansão Pereira, Augusto estava em uma reunião com seus conselheiros, quando um dos secretários entrou apressado, entregando um convite para o casamento. "É verdade?", perguntou um dos conselheiros, com as sobrancelhas arqueadas. "Felipe vai mesmo se casar com essa, jovem da vila." Augusto pegou o convite. Analisando as palavras cuidadosamente, a simplicidade do design contrastava com a grandiosidade de tudo o que ele sempre planejou para o futuro de Felipe. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, ignorando os comentários ao redor. "Sim, ele vai", respondeu finalmente com um tom neutro. "Senhor Pereira, isso pode comprometer alianças importantes", insistiu outro conselheiro. "Muitos de nossos parceiros veem essa união como um sinal de fraqueza." Augusto olhou para o homem, sua expressão implacável. "Se alguém acha que o casamento do meu filho define a força desta família, então talvez eu precise rever quem são meus parceiros." O silêncio que se seguiu foi desconfortável, mas Augusto não se importou. Ele já havia decidido que não interferiria no casamento, mas isso não significava que não sentisse a pressão do mundo ao seu redor. Enquanto isso, Felipe e Mariana estavam ocupados organizando os detalhes da cerimônia. Eles haviam decidido que o casamento seria na vila. Em um pequeno espaço ao ar livre decorado com flores locais, tudo seria simples e íntimo, refletindo o que eles realmente valorizavam. "Eu quero que todos se sintam em casa", disse Mariana, enquanto conversava com a florista local. "Nada extravagante, apenas algo que traga alegria e conforto." Felipe observava Mariana com admiração. Para ele, cada detalhe era menos importante do que a presença dela. Ele sabia que aquele casamento não era apenas a celebração do amor deles, mas também um símbolo de resistência contra tudo o que tentava separá-los. No entanto, a proximidade do grande dia trouxe também novos desafios. Algumas pessoas da vila começaram a questionar as intenções de Felipe, insinuando que ele poderia estar apenas brincando com Mariana. "Você realmente acha que ele vai ficar?", ouviu Mariana de uma vizinha, enquanto passava pela feira. "Esses homens ricos nunca ficam. Eles aparecem, mexem com nossas vidas e depois vão embora." Mariana sentiu o peso daquelas palavras, mas decidiu não permitir que dúvidas externas interferissem em seus sentimentos. Ela sabia quem Felipe era e o quanto ele já havia sacrificado por ela. Na mansão Pereira, Augusto estava sozinho em seu escritório, segurando o convite do casamento. Ele havia recebido dezenas de mensagens de amigos e parceiros, todos sugerindo que ele deveria impedir a cerimônia. Mas apesar da pressão, Augusto sentia que intervir novamente seria um erro. Ele sabia que o amor de Felipe por Mariana era verdadeiro, e algo dentro dele dizia que essa união poderia trazer uma mudança positiva para todos eles. Naquela noite, ele tomou uma decisão, pegou o telefone e ligou para Felipe. "Pai", respondeu Felipe. Surpreso ao ver o nome de Augusto no identificador de chamadas. "Sim, sou eu", disse Augusto, com uma calma que surpreendeu o filho. "Recebi o convite para o casamento." Felipe ficou em silêncio, esperando o que viria a seguir. "Eu só queria dizer que estarei lá", disse Augusto finalmente. "Não como o homem que tentou separar vocês, mas como o pai que quer apoiar o filho." Felipe sentiu uma onda de emoção. Não esperava ouvir aquilo. E por um momento, ficou sem palavras. "Obrigado, pai. Isso significa muito para mim." "Eu sei", respondeu Augusto com a voz carregada de algo que parecia quase arrependimento. "E espero que você saiba que estou fazendo isso porque acredito que talvez esse casamento seja a coisa certa. Não apenas para você, mas para todos nós."
Quando Felipe contou a Mariana sobre a conversa, ela ficou surpresa, mas também aliviada. Acho que ele está realmente tentando mudar, disse ela, com um sorriso tímido. Talvez esse seja o começo de algo bom. Eu também espero, disse Felipe, puxando-a para perto. Mas independentemente disso, este é o nosso momento. E ninguém vai tirar isso de nós. Enquanto a data do casamento se aproximava, Augusto Pereira se viu em um dilema interno que não conseguia resolver. Embora tivesse decidido apoiar Felipe e Mariana, a ideia de ver seu filho, o herdeiro de um império bilionário, abandonar tudo o que ele havia construído ainda o atormentava. As palavras de seus conselheiros e parceiros ecoavam em sua mente, questionando sua autoridade e sugerindo que ele estava se tornando fraco. Naquela tarde, sentado em seu escritório com as persianas parcialmente fechadas, Augusto segurava uma foto antiga de Felipe ainda criança. Ao seu lado estava sua falecida esposa, sorrindo. Ela sempre fora a bússola moral de Augusto, a pessoa que o fazia enxergar além dos números e contratos. Agora, sem ela, ele se sentia perdido. Apesar de suas tentativas de mudança, o orgulho ainda falava mais alto. Foi então que Augusto tomou uma decisão que, em seu coração, parecia ser a última cartada para evitar o casamento. Ele sabia que Felipe era obstinado, mas talvez houvesse uma maneira de fazê-lo reconsiderar. Pegou o telefone e ligou para o filho. Felipe, começou ele, em um tom neutro. Podemos nos encontrar amanhã só nós dois. Felipe hesitou. Felipe. O tom do pai parecia calmo, mas ele sabia que Augusto nunca fazia nada sem um propósito. Claro, onde? Na mansão venha depois do almoço, respondeu Augusto, encerrando a ligação sem dar mais detalhes. No dia seguinte, Felipe chegou à mansão com o coração dividido. Ele havia feito tanto esforço para construir uma nova dinâmica com o pai, mas algo lhe dizia que essa conversa não seria apenas uma tentativa de reconciliação. Augusto o recebeu no escritório, onde as cortinas estavam abertas, e a luz do sol entrava diretamente sobre a mesa de madeira escura. Obrigado por vir, filho, disse Augusto, indicando a cadeira em frente a ele. Do que se trata, pai? Perguntou Felipe, direto. Augusto apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Você sabe o quanto eu trabalhei para construir tudo o que temos. Anos de sacrifício, decisões difíceis, muitas vezes colocando os negócios acima de tudo, e agora, com esse casamento, sinto que você está jogando isso tudo fora. Felipe suspirou, já esperando esse tipo de abordagem. Pai, eu já te disse antes, eu amo Mariana, e isso é mais importante para mim do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Augusto ergueu a mão, pedindo que Felipe o deixasse terminar. Eu entendo, e é por isso que decidi te fazer uma oferta, uma última chance de reconsiderar. Felipe franziu o senho. Uma oferta. Eu estou disposto a passar o controle da empresa para você, imediatamente, sem restrições. Mas para isso, você precisa desistir desse casamento. As palavras de Augusto pairaram no ar como uma bomba. Felipe arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que havia acabado de ouvir. Ele sabia que o pai era capaz de fazer propostas ousadas, mas essa superava todas. Você está me pedindo para escolher entre a empresa e a mulher que eu amo, disse Felipe, lentamente, como se tentasse processar o peso da oferta. Eu estou te dando a chance de preservar o legado da nossa família, corrigiu Augusto com firmeza. Essa empresa não é apenas um negócio, é o trabalho de uma vida inteira, algo que foi construído para você e para as futuras gerações. Mariana não entende o que isso significa. Felipe ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o pai com uma mistura de tristeza e determinação. Sabe, pai, começou ele, finalmente. Por muito tempo, eu tentei ser o que você queria que eu fosse, um herdeiro perfeito, alguém que seguiria seus passos sem questionar. Mas, com o tempo, percebi que não quero apenas um legado. Quero uma vida que valha a pena ser vivida. Augusto estreitou os olhos, mas não interrompeu. Mariana entende algo que você nunca conseguiu, que o valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem, mas no impacto que ela causa na vida dos outros. E é isso que eu quero construir com ela. Uma vida de significado, então. Obrigado pela oferta, mas eu passo. As palavras de Felipe atingiram Augusto como um soco no estômago. Ele não sabia o que responder. Pela primeira vez,
Percebeu que seu filho estava além do seu controle. Ele não era mais o garoto que precisava de sua aprovação. Ele era um homem disposto a lutar pelo que acreditava. Eu espero que você saiba o que está fazendo, disse Augusto, finalmente, com uma voz carregada de frustração e resignação. Eu sei, respondeu Felipe, levantando-se. E espero que um dia você também entenda. Felipe saiu da mansão com um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que aquela conversa havia marcado um ponto sem volta em sua relação com o pai, mas também sentia que havia reafirmado sua escolha de maneira definitiva. Quando chegou à casa de Mariana, encontrou-a na varanda, cuidando de alguns arranjos de flores para o casamento. Como foi a conversa com seu pai? Perguntou ela, ao notar a expressão séria de Felipe. Exatamente como eu esperava, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Ele tentou me convencer a desistir do casamento, oferecendo a empresa como troca. Mariana parou por um momento surpresa. E o que você disse? Felipe sorriu, segurando a mão dela. Disse que não preciso de uma empresa para ser feliz. Eu só preciso de você. Mariana sentiu os olhos marejarem. Você é o homem mais incrível que eu já conheci. Felipe, ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do amor que os unia. E você é a razão pela qual eu quero ser uma pessoa melhor. Na mansão Pereira, Augusto estava sozinho em seu escritório, olhando pela janela para os jardins perfeitamente aparados. Ele segurava um copo de uísque, mas nem o líquido dourado parecia aliviar a sensação de vazio em seu peito. Pela primeira vez, ele se perguntava se, ao tentar proteger o legado de sua família, ele não havia, na verdade, se afastado do que mais importava. O amanhecer na vila trouxe consigo uma brisa suave e um céu limpo, quase como se a natureza estivesse em sintonia com a felicidade que pairava no ar. Era o dia do casamento de Felipe e Mariana, e tudo parecia mágico. Os vizinhos estavam envolvidos nos preparativos desde cedo, pendurando fitas coloridas e decorando o pequeno espaço ao ar livre onde a cerimônia seria realizada. As flores locais, colhidas na própria vila, traziam um toque de simplicidade e beleza. Refletindo perfeitamente a essência do casal, Mariana estava na casa, cercada por algumas amigas e Dona Laura, que não parava de ajeitar pequenos detalhes no vestido da neta. O vestido, emprestado de uma vizinha, era simples, mas elegante, com bordados feitos à mão que contavam uma história de amor e paciência. Mariana, olhando para o espelho, mal conseguia conter a emoção. Você está linda, minha filha, disse Dona Laura com os olhos marejados. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Mariana respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Obrigada, vó. Espero que ele esteja aqui de alguma forma vendo tudo isso. Ele está, respondeu Dona Laura, com um sorriso. E hoje é o dia em que você começa uma nova história, uma história só sua. Enquanto isso, na casa de um dos vizinhos, Felipe estava se arrumando com a ajuda de alguns amigos. Ele usava um terno que havia mandado ajustar especialmente para a ocasião, apesar de sua origem abastada. Felipe optara por algo discreto, sem ostentação, em respeito ao ambiente e à simplicidade que Mariana tanto valorizava. Você está pronto? Perguntou um de seus amigos, enquanto ajeitava a gravata de Felipe. Mais do que nunca, respondeu Felipe sorrindo. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Os convidados começaram a se reunir no local da cerimônia. As cadeiras simples, adornadas com flores, estavam dispostas em frente a um altar improvisado, feito com madeira reaproveitada e decorado com delicadas cortinas brancas. O padre, com um sorriso caloroso, cumprimentava as pessoas que chegavam, enquanto crianças corriam ao redor, trazendo uma alegria contagiante ao ambiente. Felipe chegou primeiro, posicionando-se no altar. Ele cumprimentou os convidados com acenos tímidos, mas seu olhar estava fixo no caminho por onde Mariana entraria. O coração dele batia acelerado, ansioso por ver sua noiva. Na mansão Pereira, Augusto estava sentado na sala de estar, vestido em um terno impecável. Ele segurava o convite do casamento em uma mão e um copo de água na outra. A indecisão em seus olhos era evidente. Ele havia prometido a Felipe que estaria presente. Mas, agora que o momento havia chegado, a ideia de se misturar àquele ambiente humilde e enfrentar os olhares julgadores de seus parceiros ainda o fazia hesitar.
Senhor Pereira, o carro está pronto, anunciou o motorista, parado na entrada da sala. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou e ajeitou a gravata. Vamos, disse ele, com uma determinação renovada. Quando Mariana finalmente apareceu, o silêncio tomou conta do espaço. Ela caminhava pelo corredor improvisado, acompanhada por Dona Laura, que a segurava pelo braço com um sorriso orgulhoso. O vestido simples parecia brilhar sob a luz do sol, e o rosto de Mariana estava iluminado por um sorriso que transbordava felicidade. Felipe mal conseguia respirar. Ele nunca havia visto Mariana tão radiante, e o amor que sentia por ela parecia crescer a cada passo que ela dava em sua direção. Quando ela finalmente chegou ao altar, ele segurou suas mãos com delicadeza, como se estivesse tocando algo sagrado. Você está linda, disse ele, em um sussurro que só ela pôde ouvir. E você está incrível, respondeu Mariana, com os olhos brilhando de emoção. O padre começou a cerimônia, falando sobre o poder do amor e da união, e a simplicidade de suas palavras tocou todos os presentes. A cada troca de olhares entre Felipe e Mariana, o mundo parecia desaparecer ao redor deles. Quando finalmente disseram sim, os convidados aplaudiram e comemoraram com uma energia que parecia contagiar até os corações mais céticos no meio da recepção. Enquanto todos estavam ocupados com a música e os pratos caseiros que haviam sido preparados pela comunidade, Augusto chegou. Ele ficou parado na entrada por alguns segundos, observando o ambiente. O contraste com os eventos luxuosos a que estava acostumado era gritante. Mas havia algo naquele lugar que parecia mais autêntico. Mais verdadeiro, quando Augusto se aproximou, os sussurros começaram. Muitos dos presentes o reconheceram imediatamente, e o clima ficou tenso. Felipe, que estava conversando com um grupo de amigos, viu o pai, e foi até ele, surpreso, mas satisfeito por ele ter vindo. Pai, disse Felipe, cumprimentando-o com um aperto de mão. Você veio? Eu prometi, não prometi, respondeu Augusto, com um sorriso discreto. Ele olhou ao redor, analisando o ambiente. Isso é diferente. É simples, disse Felipe, com um tom firme. Mas é exatamente o que queríamos. Augusto assentiu, e pela primeira vez, pareceu aceitar aquilo. Onde está Mariana? Felipe levou o pai até Mariana, que conversava com Dona Laura. Ao vê-lo, Mariana ficou surpresa, mas manteve a postura. Augusto a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Mariana, disse ele, com um tom mais suave do que ela esperava. Parabéns, vocês dois estão lindos juntos. Obrigada, Sr. Pereira, respondeu ela, com um sorriso cauteloso. Augusto permaneceu por alguns minutos, observando tudo ao redor. Apesar de ainda se sentir deslocado, ele percebeu que havia algo especial naquela celebração. Não era o luxo ou a pompa que ele valorizava, mas sim o amor genuíno que unia as pessoas ali. Enquanto o sol começava a se pôr, Augusto foi embora silenciosamente, deixando Felipe e Mariana aproveitarem a festa sem interrupções. Ele sabia que ainda tinha muito a entender sobre o que realmente importava na vida, mas pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse no caminho certo. Os dias após o casamento de Felipe e Mariana foram marcados por um misto de celebração e adaptação. A vida na vila continuava com sua simplicidade, mas a presença de Felipe, acostumado ao ritmo acelerado e às demandas da alta sociedade, trazia um novo ritmo à rotina. Ele estava determinado a fazer parte daquela comunidade e provar que seu amor por Mariana ia muito além de palavras. Mariana, por sua vez, estava radiante. Embora o casamento tivesse sido simples, era tudo o que ela sempre quis. Um momento sincero, rodeado de pessoas que realmente importavam. A presença inesperada de Augusto havia sido uma surpresa, mas também um sinal de que talvez as coisas pudessem mudar. Porém, ela sabia que ainda havia um longo caminho até que ele aceitasse completamente a nova realidade. Na mansão Pereira, Augusto tentava retomar sua rotina, mas algo havia mudado nele. O casamento de Felipe e Mariana havia deixado uma marca que ele não conseguia ignorar. Ele passava mais tempo olhando pela janela do escritório, perdido em pensamentos. A grandiosidade da mansão, que antes parecia um símbolo de seu sucesso, agora parecia fria e vazia. Certa tarde,
Augusto chamou seu advogado para uma conversa. Quero que prepare uma reunião com o conselho, disse ele com um tom decisivo. É hora de reavaliarmos a maneira como esta empresa opera. O advogado ficou surpreso, mas não questionou. Augusto estava começando a entender que precisava ajustar seus valores. A rigidez que o guiou durante tantos anos já não fazia mais sentido. Enquanto isso, na vila, Felipe estava se adaptando à nova vida. Ele havia começado a ajudar Mariana com o pequeno cultivo de hortaliças e flores que ela e Dona Laura cuidavam, embora suas mãos ainda fossem desajeitadas para o trabalho rural. Felipe se dedicava com entusiasmo. Você está ficando melhor nisso, disse Mariana, sorrindo enquanto o via colher tomates. Não sei se melhor é a palavra, respondeu Felipe, rindo de si mesmo. Mas estou aprendendo. Mariana o observava com admiração. Felipe havia deixado tudo para estar ao lado dela. E a forma como ele se empenhava para se integrar à sua realidade mostrava o quanto ele a amava. Eles começaram a sonhar juntos, planejando um futuro que unisse o melhor de seus dois mundos. E se abríssemos uma floricultura? Sugeriu Mariana, enquanto regava as plantas. Poderíamos levar as flores da vila para a cidade? Algo pequeno, mas especial. Felipe sorriu. Eu adoro a ideia. Vamos fazer isso juntos. Enquanto Felipe e Mariana se aproximavam cada vez mais, Augusto decidiu fazer algo que nunca havia feito: visitar o túmulo de Antônio Gomes. Ele chegou ao pequeno cemitério da vila ao entardecer, carregando um buquê de flores brancas. A simplicidade do lugar contrastava com a complexidade de seus sentimentos. Augusto ajoelhou-se diante da lápide e ficou em silêncio por alguns minutos. Finalmente ele falou, como se Antônio pudesse ouvi-lo. Eu errei com você, Antônio, e estou começando a perceber o quanto isso afetou não só você, mas sua família e até mesmo a minha. Espero que, onde quer que você esteja, saiba que estou tentando mudar. Ele deixou o buquê ali e permaneceu por mais alguns minutos, refletindo. O peso da culpa não desapareceria tão cedo, mas aquele momento era um passo em direção à redenção. No dia seguinte, Augusto tomou uma decisão importante. Ele foi até a casa de Felipe e Mariana. Quando chegou, Felipe estava ajudando Dona Laura a consertar a cerca do quintal, enquanto Mariana cuidava do jardim. A presença de Augusto surpreendeu a todos. Pai, perguntou Felipe, largando o martelo. O que você está fazendo aqui? Augusto olhou para o filho e depois para Mariana, que se aproximava com cautela. Eu vim porque acho que devemos conversar, todos nós. Eles o convidaram para entrar. E Dona Laura, embora desconfiada, ofereceu café, sentados à mesa. Augusto começou a falar. Eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu, disse ele com a voz séria, e percebi que talvez eu tenha passado a vida inteira focando nas coisas erradas. Sempre achei que o sucesso da nossa família dependia de dinheiro, poder e status, mas vendo vocês dois juntos, comecei a entender que há coisas mais importantes. Felipe e Mariana trocaram olhares, surpresos com as palavras de Augusto. Mariana, continuou ele, virando-se para ela, eu sei que pedir perdão não vai apagar os erros que cometi, mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para honrar a memória do seu pai e apoiar o futuro que você e Felipe estão construindo. Mariana respirou fundo, sentindo a sinceridade nas palavras dele. Senhor Pereira, eu acredito que as ações falam mais alto que as palavras. Se o senhor realmente quer mudar, vamos seguir em frente, mas sem esquecer o que aconteceu. Augusto assentiu, reconhecendo a força de Mariana. Concordo, e espero que, com o tempo, possamos construir algo melhor. Nos dias seguintes, Augusto começou a fazer mudanças na empresa. Ele criou um fundo em nome de Antônio Gomes, destinado a apoiar pequenos empreendedores, especialmente aqueles de comunidades como a Vila de Mariana. Ele também anunciou um programa de parcerias para incluir fornecedores locais, algo que Felipe e Mariana sugeriram para integrar as flores da vila ao mercado da cidade. Essas mudanças não apenas começaram a reconstruir a reputação de Augusto, mas também criaram um novo vínculo entre ele, Felipe e Mariana. Embora ainda houvesse muito a ser resolvido, pela primeira vez, todos sentiam que estavam no caminho certo. Os primeiros raios de sol da manhã iluminaram a vila, trazendo uma brisa suave que parecia carregar consigo um ar de renovação. Mariana, ao lado de Felipe,
estava ocupada no jardim, planejando os próximos passos para transformar sua ideia da floricultura em realidade. Dona Laura, sentada na varanda, observava o casal com um sorriso satisfeito. Apesar de todos os desafios, era evidente que o amor entre eles florescia a cada dia. Então, qual será o nome da nossa floricultura? Perguntou Felipe, limpando as mãos sujas de terra em um pano. Mariana inclinou a cabeça, pensativa. Que tal algo que reflita o que estamos tentando construir? Algo simples, mas cheio de significado. Felipe sorriu. Que tal raízes e flores? Representa nossas origens e o que queremos fazer crescer. Mariana riu, balançando a cabeça em aprovação. É perfeito. Raízes para nunca esquecermos de onde viemos, e flores para lembrar o que podemos alcançar juntos. Enquanto eles conversavam, um carro parou na frente da casa. Augusto Pereira desceu, trazendo consigo uma caixa grande, embrulhada com um laço discreto. Sua presença ainda era um evento inesperado, mas desta vez não causou o mesmo desconforto de antes. Pai, disse Felipe, erguendo-se do chão, surpreso ao vê-lo novamente tão cedo. O que o traz aqui? Augusto carregou a caixa até a varanda. Colocando-a sobre a mesa onde Dona Laura estava, ele olhou para Mariana e Felipe antes de começar a falar. Eu pensei no que vocês disseram sobre construir algo significativo. Começou ele, ajustando o relógio de pulso. E decidi que, se realmente quero apoiar o futuro de vocês, preciso fazer mais do que apenas palavras. Mariana olhou para a caixa, intrigada, enquanto Felipe permanecia em silêncio, esperando que o pai explicasse. Eu quero que esta seja a primeira contribuição para a floricultura de vocês, continuou Augusto. Abri um crédito inicial para vocês começarem o negócio e reuni contatos que podem ajudar a expandir o alcance das flores da vila. Mariana abriu a caixa e encontrou ferramentas de jardinagem novas, sementes de flores raras e um caderno de couro com anotações sobre mercados e fornecedores. Ela olhou para Augusto, surpresa pela consideração. Isso é mais do que esperávamos, disse ela, sinceramente. Não é caridade, esclareceu Augusto. É um investimento no futuro de vocês e da comunidade. Vocês têm algo que muitos empresários não têm: paixão e integridade. E quero que a empresa de vocês cresça com esses valores. Felipe ficou emocionado com o gesto do pai. Ele sabia o quanto era difícil para Augusto mudar sua forma de pensar. E aquele ato era mais do que uma ajuda prática. Era um símbolo de que ele estava realmente tentando se redimir. Obrigado, pai, disse Felipe, apertando a mão de Augusto com firmeza. Isso significa muito para nós. Os dias que se seguiram foram marcados por trabalho árduo e entusiasmo. Felipe e Mariana começaram a preparar o terreno para a construção da floricultura, enquanto também planejavam como integrar os produtores locais no projeto. Dona Laura, sempre com seu olhar atento, supervisionava as iniciativas, oferecendo conselhos valiosos. Augusto, por sua vez, continuava a implementar mudanças na empresa. Ele investia em programas que valorizavam os pequenos empreendedores, e o fundo em nome de Antônio Gomes começou a ganhar notoriedade na mídia. Pela primeira vez em anos, Augusto sentia que seu trabalho não era apenas uma busca por lucro, mas uma maneira de retribuir à sociedade. Certa tarde, Augusto voltou à vila, desta vez para participar de uma reunião comunitária organizada por Felipe e Mariana. O evento reuniu produtores locais interessados em contribuir para a floricultura. E Augusto, sentado em uma das cadeiras simples, ouvia atentamente cada ideia apresentada. Um dos produtores, um senhor de idade chamado Seu Zeca, levantou-se para falar. A gente sempre quis que nossas flores fossem vistas fora daqui, mas nunca tivemos oportunidade. Se esse projeto realmente sair do papel, vai ser a chance da nossa vila crescer. Augusto observava os rostos animados ao redor e sentiu algo novo, orgulho genuíno. Ele percebeu que, ao apoiar o sonho de Felipe e Mariana, estava ajudando a construir algo muito maior do que imaginava. Mais tarde, enquanto caminhavam pela vila após a reunião, Felipe olhou para o pai. Nunca pensei que o veria sentado em uma reunião comunitária, ouvindo as pessoas falarem sobre flores, brincou ele. Augusto riu, algo raro, mas sincero. Nem eu. Mas, às vezes,
É preciso sair da própria bolha para entender o que realmente importa. Mariana, que caminhava ao lado deles, olhou para Augusto com um sorriso. O senhor está se saindo melhor do que esperávamos, senhor Pereira. Eu ainda tenho muito o que aprender, admitiu ele. Mas graças a vocês, estou começando a entender que sempre há tempo para mudar. Naquela noite, de volta à casa, Felipe e Mariana sentaram-se na varanda. Observando as luzes da vila ao longe, a sensação de plenitude era inegável. Apesar de todas as dificuldades, eles haviam conseguido criar algo novo e significativo. Você acha que seu pai realmente mudou? Perguntou Mariana, encostando a cabeça no ombro de Felipe. Eu acho que ele está tentando, respondeu Felipe, abraçando-a. E isso já é mais do que eu poderia ter pedido. Mariana sorriu, fechando os olhos. Ela sabia que o caminho até ali não havia sido fácil, mas, ao lado de Felipe, sentia que qualquer desafio poderia ser superado. Enquanto isso, Augusto, em seu escritório, olhava para uma foto antiga de sua família. Ele segurava o copo de uísque, mas não bebia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia uma leveza em seu coração. O futuro não era mais uma projeção de controle absoluto. Era uma oportunidade de recomeçar. As semanas que se seguiram foram de trabalho intenso e progresso constante para Felipe e Mariana. A construção da floricultura, batizada de Raízes e Flores, já estava em fase final, e a notícia de que as flores da vila seriam vendidas na cidade havia atraído ainda mais atenção para o projeto. A comunidade estava mais unida do que nunca, e a energia de esperança e renovação parecia contagiar a todos. Naquela manhã, Felipe caminhava pelo espaço recém-construído, inspecionando os últimos detalhes. O aroma das flores recém-colhidas preenchia o ar, e o espaço, ainda modesto, exalava um charme que só poderia ser resultado do amor e dedicação que haviam sido colocados ali. Mariana estava ao lado dele, ajustando a disposição dos vasos na vitrine. Você acha que estamos prontos? Perguntou ela, enquanto segurava um arranjo de girassóis. Felipe sorriu. Mais do que isso, acho que estamos começando algo que vai transformar nossa vida e a vida de muitas outras pessoas. Mariana riu, colocando o arranjo em seu lugar. Você está ficando bom com essas palavras inspiradoras. Conviver com você tem esse efeito, brincou ele, beijando-a na testa. Enquanto isso, Augusto Pereira observava de longe. Ele havia decidido dar a Felipe e Mariana o espaço necessário para construírem seu projeto, mas não conseguia evitar o orgulho que sentia ao ver o que eles estavam alcançando. Naquela manhã, ele dirigiu até a vila com um propósito claro. Havia algo que ele precisava compartilhar. Ao chegar à floricultura, Augusto foi recebido com sorrisos cautelosos. Embora sua presença já não fosse mais motivo de tensão, ele ainda estava se adaptando ao papel de apoiador e não de opositor. Mariana, sempre cordial, o cumprimentou. Bom dia, senhor Pereira, disse ela. Veio ver como estamos indo. Vim sim, respondeu ele, observando o espaço com atenção. Mas também tenho algo para compartilhar com vocês. Felipe surgiu logo em seguida, surpreso ao ver o pai tão cedo. Pai, o que aconteceu? Augusto tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou a Felipe. Isso é algo que comecei a preparar há algum tempo. Acho que chegou a hora de vocês saberem. Felipe abriu o envelope e Mariana aproximou-se curiosa. Dentro, havia um documento formalizando a transferência de uma parte das ações da empresa Pereira para um fundo comunitário em nome de Antônio Gomes. O fundo seria usado para financiar projetos como a floricultura e outros empreendimentos locais. Isso é sério? Perguntou Felipe, surpreso, enquanto lia os detalhes do documento. Mais do que isso, respondeu Augusto, com um tom sincero. É uma forma de honrar o homem que me ajudou a construir tudo isso e de retribuir o que tomei dele. Mariana segurou o braço de Felipe. Emocionada, ela olhou para Augusto com olhos brilhantes. Senhor Pereira, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele. Apenas usem isso para fazer o bem e continuem o trabalho que estão fazendo aqui. Felipe abraçou o pai, surpreendendo-o, Augusto, embora desconcertado. Retribuiu o gesto. Era um momento que ambos jamais imaginariam compartilhar meses antes. Com o apoio de Augusto e da comunidade, a inauguração da floricultura foi um sucesso.
Pessoas da vila e de cidades próximas vieram prestigiar o espaço, e os arranjos de flores foram vendidos rapidamente. Mariana estava radiante, cumprimentando clientes e agradecendo pelo apoio. "Você conseguiu", disse Felipe, observando-a interagir com os convidados. "Essa é sua vitória." "Não, Felipe", respondeu ela sorrindo. "Essa é a nossa vitória." Dona Laura, sentada em um canto com um buquê de flores nas mãos, observava tudo com orgulho. "Eu sempre soube que você estava destinada a algo grande, Mariana", disse ela, quando a neta se aproximou. "E agora o mundo inteiro pode ver isso." Nos dias que se seguiram, o impacto da floricultura começou a ser sentido além da vila. Pequenos produtores locais, que antes tinham dificuldades para vender seus produtos, agora tinham uma plataforma para mostrar seu trabalho. A vila, antes esquecida, estava ganhando visibilidade, e tudo isso graças à união de Felipe, Mariana e a comunidade. Enquanto isso, Augusto continuava seu próprio processo de transformação. Ele começou a visitar a vila regularmente, não apenas para acompanhar o progresso da floricultura, mas também para se reconectar com um lado de si mesmo que ele havia ignorado por décadas. Ele passou a ouvir mais, aprender com as histórias dos moradores e, gradualmente, conquistar o respeito da comunidade. Certa tarde, Augusto e Dona Laura estavam sentados na varanda da casa dela, observando o pôr do sol. "Eu nunca imaginei que estaria aqui, Dona Laura", disse ele, com um leve sorriso. "Mas, de alguma forma, sinto que este é o lugar onde deveria estar." "Todos nós temos caminhos tortuosos, Senhor Pereira", respondeu Dona Laura. "Mas o importante é como escolhemos caminhar a partir de agora." Naquela noite, Felipe e Mariana estavam sentados sob a grande árvore atrás da casa, olhando para as estrelas. Era o mesmo lugar onde haviam compartilhado tantos sonhos e conversas. E agora, ali, tudo parecia finalmente se encaixar. "Você acha que conseguimos?", perguntou Mariana, encostando a cabeça no ombro de Felipe. "Eu acho que estamos apenas começando", respondeu ele, apertando a mão dela. "Mas juntos, não há nada que não possamos enfrentar." Mariana sorriu. Fechando os olhos, sob as estrelas, eles se permitiram um momento de pura paz, sabendo que, embora o futuro ainda trouxesse desafios, o amor que os unia era mais forte do que qualquer adversidade. O primeiro aniversário da floricultura Raízes e Flores foi celebrado com uma pequena festa na vila. O espaço, agora um ponto de encontro para os moradores, estava decorado com guirlandas de flores e luzes, e o aroma das plantas preenchia o ar. Felipe e Mariana, ao lado de Dona Laura, recebiam os convidados com sorrisos calorosos. Refletindo a realização de um sonho que parecia impossível há apenas um ano, Augusto Pereira chegou pouco depois do início da celebração, vestindo roupas casuais que contrastavam com a imagem austera que ele sempre projetou. Ele trazia nas mãos um pequeno buquê de flores brancas, que entregou a Mariana ao chegar. "Parabéns", disse ele com um sorriso sincero. "Vocês conseguiram transformar essa floricultura em algo extraordinário." Mariana aceitou o buquê com gratidão. "Obrigada, Senhor Pereira. Mas isso só foi possível porque aprendemos a trabalhar juntos. E porque vocês acreditaram", completou Augusto. Olhando para Felipe com orgulho, os convidados se reuniram para ouvir Mariana e Felipe fazerem um breve discurso. Mariana agradeceu a todos pelo apoio contínuo, enquanto Felipe enfatizou o impacto que o projeto teve, não apenas na comunidade, mas em suas próprias vidas. "Este lugar não é apenas uma floricultura", disse Felipe. "É um símbolo do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, quando acreditamos no poder da união e da perseverança." A multidão aplaudiu, e Augusto, observando seu filho falar com tanta paixão, sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que, ao deixar Felipe seguir seu próprio caminho, havia ganho muito mais do que poderia ter imaginado. Mais tarde, enquanto a festa continuava, Augusto caminhou até Mariana, que estava sozinha por um momento, organizando alguns vasos no balcão. "Mariana", começou ele com um tom mais sério, "eu quero te agradecer." Ela o olhou surpresa. "Agradecer por quê?" "Por abrir meus olhos", respondeu Augusto, olhando ao redor. "Você me ensinou algo que passei a vida ignorando, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é. E, acima de tudo,
Você trouxe uma nova perspectiva para Felipe, algo que eu nunca poderia ter dado a ele. Mariana sorriu, tocada pelas palavras dele. O senhor também mudou, Sr. Pereira. Eu acho que, no final, todos aprendemos muito com tudo isso. Augusto assentiu, pensativo. Talvez seja isso que o amor faz. Ele transforma. Com o tempo, a floricultura continuou crescendo, e Felipe e Mariana expandiram o negócio para incluir cursos de jardinagem e programas educativos para crianças da vila. Eles queriam que o projeto não apenas gerasse renda, mas também deixasse um legado para as próximas gerações. Augusto, por sua vez, tornou-se um visitante frequente da vila, participando ativamente dos projetos comunitários e investindo em iniciativas que promoviam o desenvolvimento sustentável. Embora sua relação com Felipe e Mariana ainda estivesse em construção, ela havia se tornado mais forte e genuína. Certa tarde, enquanto Felipe e Mariana caminhavam pela vila, eles pararam para olhar a floricultura de longe. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado, e o som de risadas das crianças que brincavam nas proximidades ecoava pelo ar. Eu nunca imaginei que nossa vida seria assim, disse Mariana, entrelaçando os dedos com os de Felipe. Nem eu, respondeu Felipe, sorrindo. Mas eu não mudaria nada. Nem eu, completou Mariana, olhando para ele. Porque no final, tudo o que enfrentamos nos trouxe até aqui. Felipe a abraçou, e os dois ficaram ali por um momento, apreciando a paz que haviam construído juntos. Enquanto isso, na mansão Pereira, Augusto estava em seu escritório, revisando os últimos relatórios sobre o fundo comunitário em nome de Antônio Gomes. Ele fez uma pausa e olhou para a antiga foto dele e de Antônio, que agora ocupava um lugar de destaque em sua mesa. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. "Espero que esteja orgulhoso, meu amigo", murmurou ele. "Finalmente, estou tentando fazer as coisas do jeito certo." O impacto da floricultura e das iniciativas comunitárias se espalhou além da vila, atraindo atenção nacional. Repórteres começaram a visitar o local para cobrir a história inspiradora de como um casal apaixonado transformou uma pequena vila em um exemplo de progresso e união. Felipe e Mariana, embora tímidos diante dos holofotes, estavam felizes em compartilhar sua jornada, na esperança de inspirar outras pessoas a acreditarem no poder do amor e do trabalho em equipe. No encerramento de uma dessas entrevistas, Mariana olhou diretamente para a câmera e disse: "Essa floricultura não é só nossa. Ela pertence a todos que acreditaram e trabalharam para que isso fosse possível, e eu espero que ela continue florescendo por muitas gerações." Naquela noite, enquanto as luzes da vila brilhavam suavemente, Felipe e Mariana sentaram-se sob a grande árvore onde tudo começou. Eles falaram sobre o futuro, sobre os desafios que ainda enfrentariam, mas também sobre as conquistas que já haviam alcançado. "Você acha que conseguimos honrar a memória do meu pai?" perguntou Mariana, com um tom reflexivo. Felipe segurou a mão dela com firmeza. "Não tenho dúvidas. E não só a memória dele, mas também a nossa própria história. Estamos construindo algo que ele teria muito orgulho de ver." Mariana sorriu, sentindo o peso de suas palavras. Eles estavam vivendo o sonho que haviam imaginado juntos, e pela primeira vez, tudo parecia estar no lugar certo, sob o céu estrelado. Felipe e Mariana reafirmaram o que sempre souberam, que o amor e a união podem superar qualquer obstáculo, e que juntos poderiam enfrentar o que viesse. E enquanto a vila florescia ao seu redor, eles sabiam que seu legado continuaria crescendo, como as raízes profundas e as flores brilhantes que representavam tudo o que construíram.